rastreamento de patrimônio em paraísos fiscais e cooperação com tribunais internacionais. Fontes ligadas ao Congresso americano afirmam que o objetivo não é apenas pressionar Moraes, mas criar um efeito dominó que desestabilize a rede de apoio que ele mantém dentro e fora do Brasil. Brasília tenta minimizar, mas os sinais são claros. A inteligência americana já teria mapeado empresas de fachada ligadas a pessoas próximas ao ministro. A cada revelação, o cerco se fecha. Na Corte Suprema, reina o pânico. Ministros temem ser os próximos alvos de medidas similares, e reuniões emergenciais já foram convocadas para discutir como enfrentar a ofensiva internacional. Notícia 3. Alexandre Moraes pode ter perdido 150 milhões com sanções. A bomba lançada por Eduardo Bolsonaro caiu como granada no coração do sistema. Segundo ele, apenas o escritório da esposa de Moraes já sofreu perdas de mais de 150 milhões de dólares desde a aplicação da Lei Magnitsky. O mercado internacional considera qualquer vínculo com o ministro como risco tóxico, e investidores estão fugindo em massa. Esse colapso levanta suspeitas ainda maiores. Como alguém ligado à magistratura conseguiu acumular contratos milionários de forma tão veloz? A denúncia levanta a hipótese de que o patrimônio real do ministro ultrapasse R$1 bilhão, cifra incompatível com sua carreira pública. A internet explodiu com a revelação. Hashtags se multiplicaram e vídeos explicando a conexão viralizaram em todas as plataformas. A palavra radioativo ganhou força como apelido de Moraes. E qualquer aliado que ainda insista em defendê-lo sabe que corre risco de ser contaminado pelo mesmo pacote de sanções internacionais. Pânico com sanções de Trump contra o Brasil. Urgente. Lula em pânico com sanções de Trump contra o Brasil. STF. Humilhado. Ministros choram enquanto Trump avança. Sanções explosivas. Trump e Rubio cercou Alexandre de Moraes. Petro banido, Lula pode ser o próximo. Alerta vermelho em Brasília. Hoje eu trago 8 notícias bombásticas, revelações escondidas, que a grande mídia jamais terá coragem de mostrar. O motivo pelo qual Lula estaria se recusando a se reunir com Trump seria um detalhe explosivo. Trump teria perguntas diretas para fazer ao presidente brasileiro. E não seriam perguntas comuns. Lula, em declarações passadas, chamou Trump de nazista e genocida. Agora, apresentar provas, algo praticamente impossível. Se disser que não, terá confessado ter imputado falsamente crimes gravíssimos contra o presidente dos Estados Unidos. E pelas regras internacionais e americanas, esse tipo de imputação pode ser tratado como crime passível de prisão. Essa possibilidade já circula em relatórios diplomáticos e levanta a hipótese de que Lula possa ter o visto diplomático suspenso de forma imediata. Fontes próximas afirmam que esse risco é real e que Trump, diante das ofensas e da postura hostil de Lula, estaria no limite da paciência. A pressão aumentou depois da fala de Lula na ONU, onde defendeu a justiça brasileira alvo de arbitrariedade por uma medida drástica, o cancelamento do visto de Lula, tal como já ocorreu com Alexandre de Moraes. Em cenários mais extremos, fala-se até na possibilidade de Lula ser algemado em território americano caso a visita e o encontro fossem confirmados. Há precedentes históricos de líderes estrangeiros que sofreram esse tipo de ação e os nomes de Maduro e Putin são citados como exemplos recentes. Na madrugada desta semana, rumores apontavam que os Estados Unidos poderiam se antecipar e agir rapidamente. Inédita, e colocaria o Brasil em um dos maiores escândalos internacionais da sua história recente. A teoria cresce, ganha força nas redes e nos corredores do Congresso. Lula pode estar prestes a enfrentar a maior humilhação diplomática de sua vida, sanções em nome da lei e da liberdade. Notícia 2. Trump e Marco Rubio preparam nova sanção contra Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro revelou em entrevista reservada que um pacote de sanções ainda mais pesado está sendo preparado. Trump, junto com o senador Marco Rubio, teria dado sinal verde para a aplicação completa da Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes e seu entorno.
As primeiras movimentações já foram sentidas com o congelamento de contratos ligados à esposa do ministro. Agora, o segundo estágio deve incluir bloqueio de contas internacionais, proibição de viagens, rastreamento de patrimônio em paraísos fiscais e cooperação com tribunais internacionais. Fontes ligadas ao Congresso americano afirmam que o objetivo não é apenas pressionar Moraes, mas criar um efeito dominó que desestabilize a rede de apoio que ele mantém dentro e fora do Brasil. Brasília tenta minimizar, mas os sinais são claros. A inteligência americana já teria mapeado empresas de fachada ligadas a pessoas próximas ao ministro. A cada revelação, o cerco se fecha. Na Corte Suprema, reina o pânico. Ministros temem ser os próximos alvos de medidas similares, e reuniões emergenciais já foram convocadas para discutir como enfrentar a ofensiva internacional. Notícia 3. Alexandre Moraes pode ter perdido 150 milhões com sanções. A bomba lançada por Eduardo Bolsonaro caiu como granada no coração do sistema. Segundo ele, apenas o escritório da esposa de Moraes já sofreu perdas de mais de 150 milhões de dólares desde a aplicação da Lei Magnitsky. O mercado internacional considera qualquer vínculo com o ministro como risco tóxico, e investidores estão fugindo em massa. Esse colapso levanta suspeitas ainda maiores. Como alguém ligado à magistratura conseguiu acumular contratos milionários de forma tão veloz? A denúncia levanta a hipótese de que o patrimônio real do ministro ultrapasse R$1 bilhão, cifra incompatível com sua carreira pública. A internet explodiu com a revelação. Hashtags se multiplicaram e vídeos explicando a conexão viralizaram em todas as plataformas. A palavra radioativo ganhou força como apelido de Moraes. E qualquer aliado que ainda insista em defendê-lo sabe que corre risco de ser contaminado pelo mesmo pacote de sanções internacionais. O desgaste é total e irreversível. O homem que julgava todos agora se vê julgado pelo Tribunal Internacional da Opinião Pública e da Força Política Americana. Notícia 4. Ana Paula Henkel humilha Gilmar Mendes e expõe papelão internacional. Se a pressão externa já abalava os ministros, a cena protagonizada por Gilmar Mendes escancarou o vexame da corte. Em plena sessão, o ministro se emocionou ao homenagear Alexandre de Moraes, deixando escapar lágrimas diante das câmeras. O episódio poderia ter sido apenas mais um gesto simbólico, não fosse a reação de Ana Paula Henkel. Em tom irônico, a ex-atleta e comentarista política compartilhou o vídeo com colegas nos Estados Unidos, descrevendo a cena como um papelão internacional. A repercussão foi imediata. Especialistas jurídicos americanos ficaram chocados com o comportamento, lembrando que em cortes sérias, juízes não choram por aliados acusados de violações de direitos humanos. A crítica viralizou nas redes, e Gilmar Mendes passou a ser alvo de chacota digital. Vídeos editados, memes e paródias se espalharam em velocidade recorde. Ana Paula destacou que esse episódio mostra a desconexão do STF com a realidade. Enquanto o povo enfrenta crises econômicas e perseguições, ministros se preocupam em cultuar uns aos outros em espetáculos emocionais. A humilhação pública foi completa, e Brasília se viu exposta diante do olhar crítico internacional. Notícia 5. Sanderson. Espai, Paulinho da Força como testa de ferro do sistema. O deputado Sanderson não economizou palavras ao desmascarar Paulinho da Força, relator da dosimetria. Segundo ele, o projeto não passa de uma farsa montada para blindar corruptos históricos e salvar nomes poderosos da velha política. Em discurso inflamado, Sanderson afirmou que Paulinho raramente comparece às sessões e só foi escolhido porque atende ordens vindas de Michel Temer e Alexandre de Moraes. A denúncia incendiou o plenário e viralizou nas redes, com milhares de internautas pedindo investigações sobre o papel do deputado. Para Sanderson, a manobra é clara: transformar o Congresso em escudo protetor do sistema, enquanto a população segue sem respostas. A fala levantou dúvidas sobre conexões subterrâneas entre o sindicalismo, setores empresariais
e ministros da corte, revelando uma rede que pode ser ainda mais ampla do que se imaginava. A direita reagiu em peso, alertando que o país está diante de uma tentativa de anistia geral disfarçada. O alerta foi lançado. Ou o Congresso resiste, ou será engolido por um pacto de impunidade costurado nas sombras de Brasília. Notícia 6. Nicolas Ferreira diz que impedir Bolsonaro de concorrer é golpe. Nicolas Ferreira foi direto ao ponto. Se Bolsonaro não puder concorrer em 2026, o Brasil terá sofrido um golpe institucional. Para ele, o processo de inelegibilidade é uma farsa grotesca, construída a partir de ministros alinhados a Lula e advogados de esquerda posicionados como juízes de exceção. Nicolás destacou que impedir a participação do maior líder popular do país não é apenas injustiça, mas um ataque direto ao direito de escolha do povo. A fala do deputado ecoou como trovão nas redes sociais, mobilizando milhões de apoiadores em defesa da candidatura de Bolsonaro. A reação mostrou que o bolsonarismo segue mais vivo do que nunca, assustando os poderosos que sonhavam em enterrar esse movimento político. Nicolas ainda afirmou que o medo da elite é justamente a força das ruas, que insiste em desafiar as manobras institucionais. A cada palavra, o jovem deputado reforçou que a disputa de 2026 não será apenas eleitoral, mas um divisor de águas para a democracia. Se Bolsonaro for barrado, o país terá testemunhado a instauração de um golpe sem tanques, mas com canetas envenenadas. O discurso de Nicolas abriu uma nova frente de debate sobre o conceito de golpe no Brasil contemporâneo. Para muitos, a ideia de golpe está associada a quartéis, tanques e militares marchando pelas ruas. Mas Nicolas trouxe à tona uma percepção mais sutil e perigosa: o golpe silencioso, operado nos gabinetes, travestido de decisão judicial. Essa visão encontrou eco em milhões de brasileiros que se sentem órfãos de representatividade diante de uma justiça que, cada vez mais, parece agir de forma política. O jovem deputado, com sua retórica afiada, conseguiu transformar o que antes era apenas um sentimento difuso em uma bandeira concreta. Impedir Bolsonaro de concorrer é rasgar a Constituição diante dos olhos da nação. Esse posicionamento ganhou tração justamente porque Bolsonaro, mesmo após anos de perseguição, ainda é o nome mais citado em pesquisas e lidera com folga a preferência popular. Nicolas sabe que essa força popular é um ativo que assusta o sistema, e por isso insiste em dizer que a batalha de 2026 não será apenas sobre votos, mas sobre o direito do povo decidir livremente quem deve governar. Não por acaso, seus discursos viralizaram em questão de minutos, com hashtags como #MilBolsonaro 2026 e golpe nunca mais ocupando o topo do Twitter. Para os apoiadores, não se trata de defender apenas um homem, mas o próprio futuro da democracia brasileira. A fala também colocou os ministros do STF no centro da tempestade. A acusação de que estariam agindo como juízes de exceção resgata episódios recentes em que decisões polêmicas mudaram o curso da política nacional. Desde a cassação de aliados até a imposição de multas e censuras, o tribunal passou a ser visto por parte da população como um ator político e não como guardião imparcial da Constituição. Nicolas, com sua estratégia direta, expôs essa ferida e obrigou até mesmo setores da imprensa a admitir que há um desconforto crescente entre sociedade e judiciário. Outro ponto forte do discurso foi a ênfase na mobilização das ruas. Nicolas lembrou que nenhum processo judicial será capaz de apagar o clamor popular e que a tentativa de afastar Bolsonaro apenas aumentará a chama do movimento. Essa retórica é eficaz porque resgata episódios recentes em que manifestações gigantescas tomaram conta do país, mostrando que, quando a população se sente traída, é capaz de se levantar contra o sistema. Ao reforçar a ideia de que as ruas são o termômetro. Quer um exemplo? O site do escritório da esposa de Moraes foi derrubado 2 vezes. Isso mostra que as ações são imediatas, sem recurso, sem defesa, sem desculpa. É punição real, concreta, com efeito global. Antes diziam que as sanções eram só fachada, agora correm para tentar burlar.
Tentam mudar nome, esconder patrimônio, abrir nova empresa. E falham. E não para por aqui. Dia 7 de outubro, todos os brasileiros de bem, patriotas, estão sendo chamados a estar em Brasília. Vai ser uma semana intensa. Caminhada ao lado dos familiares das vítimas do 8 de janeiro. Presença, apoio e união. Porque nós sabemos, só a pressão do povo é capaz de virar esse jogo. E é justamente por isso, pessoal, que esse momento exige de nós algo muito claro. Vigilância total. O que está em jogo não é mais apenas a reputação de um ministro ou de um presidente. É a soberania do nosso povo, a autoridade dos nossos representantes eleitos e, principalmente, o limite de até onde a caneta de um togado pode mandar mais do que a vontade popular. Olha a inversão de valores. Temos um relator da anistia, que não é deputado, não foi eleito por ninguém, mas se curva diante de um ministro que se porta como rei. Ah, tudo tem que passar pelo Alexandre de Moraes. Como assim, Brasil? Quem manda nesse país, o povo ou um único homem? E sabe o que dói mais? Ver que agora, quando o jogo virou contra ele, Moraes corre para se proteger. Monta instituto, esconde patrimônio, tenta abrir empresa nova, pede ajuda do Lula. Ou seja, o mesmo que ele sempre perseguiu em seus alvos políticos, tentar se defender, agora ele faz, mas gritando por compaixão. Mas aqui vai o lembrete. Quem começou essa guerra contra famílias foi ele. Quem perseguiu esposas, bloqueou contas de mães, censurou perfis de filhos e usou o poder para calar adversários foi ele. E agora a Justiça Internacional responde, e responde à altura. Vocês acham que isso é justo? E enquanto isso, a imprensa amiga faz o que sabe fazer de melhor, desinformar. É reportagem dizendo que a sanção não vale nada, que os Estados Unidos não têm autoridade, que é só uma medida simbólica. Mas o povo já percebeu que a narrativa está desmoronando. Se fosse simbólica, não teriam fechado o site. Se fosse simbólica, não teriam corrido para abrir outro CNPJ. Se fosse simbólica, o Banco do Brasil não estaria na mira. É simbólica só quando atinge os da turma deles. Quando atinge um cidadão comum, aí vale tudo, inclusive derrubar porta com Polícia Federal na madrugada. E aí vem o Lula, achando que pode apagar incêndio com gasolina. Vai tentar se reunir com Donald Trump como se isso fosse ajudar. Mas o presidente dos Estados Unidos conhece bem quem é Lula. Sabe do apoio ao Hamas, aos ditadores latino-americanos, às alianças sombrias com o narcotráfico. Lula é tóxico lá fora. A aproximação dele com Moraes só agrava a situação do ministro perante os olhos do mundo. Foi assim com outros ditadores que tentaram dialogar com Trump. Saíram desmoralizados. E os sinais já estão sendo dados. A próxima rodada de sanções está pronta. Os alvos já estão no radar. E quando os Estados Unidos agem, não avisam. A sanção vem seca, sem aviso, sem alarde. É disso que a turma do Supremo tem medo. Não é da imprensa, não é do Congresso. É da força de uma legislação internacional que ninguém consegue calar, censurar ou controlar. E quando Flávio Dino e Gilmar Mendes forem oficialmente incluídos, a casa vai tremer ainda mais. Sabe por quê? Porque essa lista é construída com base em ações. E as ações do Supremo nos últimos anos se tornaram públicas, notórias e condenáveis. E não adianta apagar vídeo, como tentaram fazer com aquele do Fachin declarando voto na Dilma. Já viralizou de novo, já foi resgatado, já está na memória do povo. Vocês acham mesmo que dá para fingir que nada aconteceu? E o que mais espanta é a cara de pau de quem tenta dizer que isso tudo é ataque à democracia. Então agora a democracia é perseguir quem pensa diferente? Bloquear bens de quem discorda? Impedir parlamentar de falar? Prender jornalista? Isso não é democracia, isso é ditadura de toga. E agora, meus amigos, o mundo todo está vendo. As reações imediatas mostram que não estamos mais sozinhos. Por muito tempo, gritamos aqui dentro, tentando ser ouvidos. Agora,
somos ouvidos lá fora. E quando isso acontece, o jogo muda. Você sente que as coisas estão virando? Nós aqui vamos continuar firmes, fazendo o nosso trabalho. E se você quer estar com a gente nessa missão de verdade, compartilha esse vídeo com seus grupos. Mostra para aquele parente que ainda acha que está tudo normal. Mostra para aquele amigo que acha que política não é para ele, porque o que está em jogo agora é muito maior do que partido ou lado. É liberdade, é verdade, é justiça de verdade. E mais, se o STF derrubar uma possível anistia aprovada pelo Congresso, aí sim vai ficar claro que o Brasil virou refém de um poder sem freio. E a resposta virá, sem dúvida nenhuma. A avaliação internacional está atenta e os próximos passos já estão sendo desenhados. A pergunta que fica é, será que ainda dá tempo de recuar? Ou será que esse pessoal está tão afundado na própria arrogância que só vai acordar quando não tiver mais nem como acessar o sistema bancário? Vamos fazer barulho. Vamos mostrar que o povo brasileiro não está anestesiado. E no dia 7 de outubro, Brasília será palco da nossa união. Anota aí, patriota, a história está sendo escrita agora. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Deixa seu comentário. Quem você acha que realmente governa o Brasil hoje? Lula ou o STF? Compartilha, família, compartilha, porque o trem vai ficar estreito. Bloqueou conta de site, com risco de ser banido. Monta instituto. 22 de setembro, os Estados Unidos bateram o martelo e incluíram na lista de sancionados não apenas a esposa do Alexandre de Moraes, mas também o escritório de advocacia ligado a ela e o instituto onde foi alocado o patrimônio do próprio Moraes, o chamado Instituto Lex. A imprensa brasileira, ou melhor, uma parte dela, fez de tudo para desmerecer o impacto dessa decisão. Disseram que não muda nada, que é só teatro, que Moraes continua sua vida normalmente. Mas espera lá, se não muda nada, por que tanta correria no mesmo dia da sanção? A verdade que a mídia tenta esconder é que no mesmo dia, olha só que coincidência, a esposa de Moraes correu para abrir um novo CNPJ. Sim, senhor, criaram uma nova empresa no nome dela. Como se isso fosse suficiente para driblar a punição. Só que não adiantou nada. A nova empresa, Viviane Barce de Moraes e Sociedade Individual de Advocacia, também foi automaticamente atingida pelas sanções. Por quê? Por causa da regra clara da Lei Magnitsky. Qualquer empresa que tenha 50% ou mais de controle direto ou indireto de um sancionado também sofre as consequências. O nome pode até não estar na lista, mas o bloqueio é automático. Aí vem a pergunta que não quer calar. Como um escritório de advocacia, cheio de assessores, cheio de gente instruída, não sabia disso? Ou será que sabiam, mas tentaram mesmo assim dar um jeitinho? E ainda tem mais. Tentaram botar o site da empresa de pé de novo, mas foi derrubado de novo. É muita correria para quem diz que não muda nada, não é mesmo? Vocês concordam? E não para por aí. Segundo fontes da CNN, sim, aquela mesma CNN que muita gente desconfia, mas que nesse caso trouxe bastidores importantes, o Banco do Brasil pode entrar na roda das sanções também. O motivo? Ter sugerido ao Alexandre de Moraes que utilizasse o cartão da bandeira Elo, que é ligado diretamente ao próprio Banco do Brasil e a outras instituições nacionais. Parece que o banco tentou, digamos, facilitar a vida de um sancionado. Resultado, pode levar uma multa bilionária. Quer um exemplo do que isso significa? Um banco francês que passou por situação parecida acabou tendo que pagar algo em torno de 8 bilhões de dólares para não ser banido do sistema financeiro internacional. Isso mesmo, 8 bilhões de dólares. Vocês imaginam o que seria um banco brasileiro virar radioativo no mercado global por proteger um violador de direitos humanos? E aí, Brasil,